Meus estimados e amados irmãos, neste momento então daremos início ao trabalho desta santa reunião. Primeiramente, apresento-lhes a minha saudação a todos, desejando-lhes que a preciosa bênção de Deus, o nosso Pai, também do nosso Senhor Jesus, a bênção preciosa de nossa Mãe Maria Santíssima, da nossa querida e santa avó Rosa, o Espírito Consolador, acompanhado pela preciosa bênção também do nosso profeta santo irmão Aldo, esteja presente no viver de cada um de nossos queridos irmãos, tanto aqui presentes, quanto também estendendo estes cumprimentos aos internautas, se porventura nos acompanham nesta oportunidade. Irmãos, mais uma vez nos encontramos reunidos na casa de Deus, neste tabernáculo santo do nosso Pai Celestial aqui nesta terra. Mais uma vez aqui estamos então desejosos para buscarmos deste alimento do alto céus para o nosso espírito, onde nós cremos que verdadeiramente nesta igreja apostólica nós temos a mais perfeita fonte da água cristalina que nós saciamos a nossa sede espiritual. Isto, irmãos, a nossa presença demonstra a nossa fé, demonstra o nosso interesse, o desejo para que busquemos assim destas virtudes que vêm dos céus, que vêm de Deus, para o fortalecimento do nosso espírito, para também o conhecimento na doutrina e na disciplina de nossa igreja. Por isto, prezados irmãos, vamos aproveitarmos ao máximo desta oportunidade que Deus oferece-nos a cada um de nós, para que quando chegarmos ao final desta santa reunião, nós possamos regressar aos seus lares, todos nós, verdadeiramente com o nosso espírito alimentado pela palavra que iremos ouvir nesta oportunidade. Que este seja o nosso objetivo, a nossa meta de unidos fazermos a diferença, não somente neste momento, mas enquanto nós aqui nesta terra estivermos pela permissão de nosso Deus. Convido assim aos irmãos que tiveram a disponibilidade, por gentileza, para se colocar em pé. Nós iremos então fazer a nossa oração inicial, iniciando oficialmente ao trabalho desta reunião. Nos coloquemos em reverência, em sentido de oração, então oremos. Ó bondoso, onipotente Pai Celestial, que momento glorioso mais uma vez de nossas vidas, na qual nos encontramos reunidos neste tabernáculo santo do Senhor aqui nesta terra. Momento este em que os teus filhos e filhas, ó Pai Celeste, reservaram este espaço de tempo de suas vidas para que estarem presentes nesta santa casa de oração. Demonstrativo este de fé, de desejo em buscar assim deste alimento espiritual, para que tenhamos sempre o nosso espírito fortalecido pela palavra de doutrina e disciplina desta igreja apostólica. Ó querido Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, nós também rendemos ações de graças e louvores ao Senhor, ó divino Mestre Jesus, bem como assim também elevamos a nossa bendita Mãe Maria Santíssima, a nossa querida e santa avó Rosa, o Espírito Consolador. Da mesma forma e carinhosamente nós elevamos a nossa adoração e gratidão ao Senhor, querido e santo irmão Aldo, grande e poderoso profeta de Deus, na qual está à frente desta igreja apostólica. Cremos e confiamos assim de que em espírito e verdade o Senhor está segurando em nossas mãos, nos doutrinando, nos disciplinando a cada dia mais, para que possa arrebanhar um povo para Deus,
para então chegarmos e alcançarmos a glória celestial e eternamente então desfrutarmos de um galardão no reino dos céus. Querido Deus, para este momento, suplicamos que a tua preciosa bênção, que a virtude, que a unção poderosa do teu divino Espírito Santíssimo possa nos envolver a todos nós neste momento santo e sagrado desta santa reunião, dando-nos a inspiração dos céus para que possamos realizar este trabalho de conformidade com a nossa doutrina, com a nossa disciplina apostólica, para que todos nós não façamos a nossa vontade, mas sim aquilo que Deus precisa de nós. Por isto, nós entregamos este trabalho dos obreiros, diaconisas, trabalho deste coral, aos coristas, músicos e também regentes, da mesma forma ao trabalho deste altar, em tuas santas e poderosíssimas mãos de profeta de Deus, o Senhor Santo Irmão amado, que assim possa estar à frente desta santa reunião, deste trabalho, nos conduzindo com esta mão forte e poderosa, e que assim seja mais uma vez esta santa reunião para a honra, para a glória e o louvor do reino dos céus. A nossa gratidão sincera, hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos do nosso cenário de número 1, Igreja Forte. Amém. Os nossos irmãos, então, assim poderão ocupar os seus lugares e, dando sequência a este trabalho desta santa reunião, nós iremos todos juntos cantar alguns hinos do nosso inário. Iniciemos esta primeira parte de louvores. Cantemos então o hino de nosso inário de número 18. Tem como título: Os anjos do Senhor estão chegando. Na sequência dos hinos do nosso inário, cantemos também o hino de número 20. Tem como título: Anjos Invencíveis. Os
para nós concluirmos então esta primeira parte de louvores aos céus, cantemos o hino de número 23, O Senhor venceu.
É o Espírito Consolador, é a arca da salvação, é a
chegou e não há tempo a perder. Vamos nos unir e nos consagrar para vencermos até o fim, pois o mundo está mal, está perdido no pecado e na ambição. Nós temos que passar por várias provações para cumprir o que Jesus prometeu ao Pai e levaria para o céu uma igreja fiel. Mas para isso acontecer é preciso vivermos em santificação, pois sabemos que a nossa salvação depende da nossa obediência e consagração. Lutem sem esmorecer para garantir a salvação, pois Jesus, através da nossa santa voz, levará esta igreja na terra até quando Deus quiser. Após o juízo virá o fim, e se sairmos desta santa igreja, perderemos a salvação. Então, para que pecar se a salvação depende de cada um de nós? Então, para que pecar se a salvação depende de cada um de nós?
Amém. Prezados irmãos, como nós ouvimos nesta mensagem deste hino, rumo, jornada, rumo aos céus. Este é o nosso objetivo, mas para isto nós precisamos nos prepararmos, nos santificarmos em nosso espírito, para que possamos trilharmos em passos firmes e seguros nesta caminhada e sim verdadeiramente chegarmos ao reino dos céus. Nós temos para este momento para que meditemos, para que possamos refletirmos na mensagem que está em nosso boletim, na qual tem o título que é A Doutrina e Disciplina da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, todos os que amam a nossa igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e a disciplina que nos foram legadas por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O nosso Santo Primaz muito zelou deste alicerce e nos incentivou para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas. Vamos relembrar alguns desses ensinos preciosos. A disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Avó Rosa em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão se desviando do caminho e praticando a desobediência, se deixando levar pelas influências do mundo e praticando o pecado. Isto não é correto e devem se arrependerem e retornarem aos preceitos desta igreja apostólica. A igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se portar devem ser observadas, respeitadas e obedecidas pelos fiéis apostólicos, tanto na igreja como em seu lar e na sociedade em que vivem. Tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. O uso de roupas extravagantes, fora da medida do padrão apostólico, transparentes, justas, decotadas, o uso de calças compridas ou shorts, pinturas e maquiagens, não fazem parte da forma disciplinada que as nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, os nossos irmãos homens precisam observar os seus trajes moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e barbas totalmente aparadas. Não usem shorts, nem calças justas de sarja ou moletom agarradas ao corpo. Muito cuidado com as modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus. Hoje é muito comum a prática de exercícios ao ar livre ou em academias especializadas. Porém, devem observar o traje. Não se exponha diante de outras pessoas com roupas coladas ao corpo, shorts, colã e camisetas cavadas. Porém, alguns estão procedendo desta maneira e ainda saem de suas casas nesta situação, se expondo nas ruas e tiram fotos e compartilham nas redes sociais, causando escândalos. Tome cuidado com os lugares áridos. Nunca foi permitido participarmos de shows, danças, cinemas, teatros e clubes. Infelizmente, alguns cedem à tentação e deixam-se levar por amizades inconvenientes, indo a estes lugares com trajes totalmente fora da disciplina. Fazem também uso de bebidas alcoólicas, entre outros. Cuidado com a exposição do seu corpo em praias, rios e piscinas. O traje apostólico deve obedecer às regras disciplinares da igreja em qualquer lugar.
promovendo o respeito, a honra e o pudor. O namoro e o noivado são fases importantes da juventude e do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e de uma família. Por isso, a recomendação disciplinar, para que sejam honrados na moral cristã, com procedimentos respeituosos e honrados, evitando atos e comportamentos indecorosos. A fidelidade de um casal apostólico deve trazer honra ao lar e à família. Cuidado com os desvios de conduta e atitudes que comprometem o relacionamento e rompem matrimônios, deixando os filhos desamparados e sem o amor de um pai ou de uma mãe para lhe dar carinho, educação e segurança. Muito cuidado com o que vem na internet. Precisam ser sábios e colocar a doutrina e disciplina em prática, para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana e principalmente os afastam de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes, pertences e documentos, pois podem se tornarem públicos a pessoas oportunistas e maldosas que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Cuidado com as fofocas, mentiras e conversas que não edificam. Tudo isto te leva ao descrédito e ainda é pecado. A propagação de uma inverdade, ou até mesmo uma verdade sem autorização, pode te causar problemas na sociedade, inclusive com a justiça dos homens. Também no trabalho da igreja e do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Borrosa nos ensinou. Seja consagrado e obediente como um filho de Deus no tabernáculo santo, para receber as virtudes e participarem da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, reverentes, sem movimentações desnecessárias, com a atenção a todos os atos da mesma e principalmente a mensagem que edifica e fortalece a nossa fé. Procurem desligar os aparelhos celulares para evitar interferências desnecessárias e desvios de atenção. Não tragam brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Isto tira a atenção delas e também de outras pessoas. Muito cuidado no convívio com as outras pessoas, sejam apostólicas ou não. Não devemos cobiçar, ofender, insultar, caluniar, proceder a abuso físico ou sexual, promover agressão física, o furto ou vandalismo, insinuar ou fofocar sobre a vida alheia, ter linguagens obscenas e provocativas, promover heresias, apostasias, intolerâncias e divisões. Tudo isso leva às discórdias, brigas e escândalos que tiram o brilho da sua alma, tiram a essência de um filho de Deus, colocam em descrédito a sua fé e mancham a sua honra e a sua moral, prejudicam a imagem da igreja e dão mau testemunho na sociedade. Mesmo com todos estes ensinamentos, que são do conhecimento de todos nós apostólicos, infelizmente alguns se desviam deste santo caminho, dão lugar às tentações e
e as ilusões e pecam gravemente contra Deus, seus santos e a sua fé. Alguns ainda expõem os seus pecados nas redes sociais, incentivando outras pessoas a participarem. Cuidado com o seu proceder. Deus é perfeito, que te deixa plantar o que quiser, porém Ele é justíssimo, que te fará colher aquilo que plantou. Alguns, levados pela insensatez e dominados pelo pecado, querem desafiar o conselho deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vêm através das mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, aconselhando, ensinando e orientando a todo o nosso povo e fazendo prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Muito embora estejam tentando modificar a disciplina, reafirmamos que continua e continuará intacta até o final da Igreja Apostólica na Terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta Igreja. Mais uma vez, afirmamos que a nossa Igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e à disciplina, por todos os irmãos apostólicos, cada um sendo exemplo aos mais novos na fé. Os membros do ministério que não obedecerem à disciplina não poderão continuar com o seu cargo, pois estão ferindo as leis da igreja e as orientações de Jesus. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Lembre-se, sem disciplina não há a moralização dos costumes e nem se dá a purificação da sua alma. Agora chegou o momento de sua decisão. Quer ser um apostólico fiel e vitorioso? A decisão está em sua consciência, no seu coração e nas suas obras. Não basta apenas ter fé, é preciso ser fiel aos preceitos da nossa fé, realizar boas obras e dar exemplo de filhos de Deus. Recomendamos que tomem a melhor decisão, aceite e guarde estes conselhos em seu coração e sejas muito fiel à sua fé, praticando esta doutrina e disciplina, sendo apostólicos de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para poder receber de Deus, o seu Criador, o mérito de ser um filho amado, abençoado, protegido, amparado e ter a bem-aventurança de um dia morar com Ele, com os seus santos e anjos no reino dos céus para toda a eternidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, a todos que nos ouvem nesta oportunidade, mais uma vez nós ouvimos e assim relembremos da nossa doutrina e da nossa disciplina apostólica. Primeiramente, nós já somos conhecedores da origem desta doutrina. Nós somos conhecedores da origem desta disciplina que fora implantada nesta igreja apostólica. Nós sabemos sim que é uma doutrina, que é uma disciplina que veio dos céus, que Jesus, através da Santa Avó Rosa, sendo ela o glorioso e poderoso Espírito Consolador, através do seu ministério, então implantou nesta igreja estas regras disciplinares para que possa nos preparar espiritualmente a cada um de nós, para que um dia nós possamos chegarmos ao reino dos céus.
Eu digo aos irmãos que a disciplina desta igreja apostólica, a doutrina desta igreja apostólica, não é para exortar a ninguém de nós. E quando nós folheamos as nossas sagradas escrituras, nós encontramos um ensinamento que está no livro de Provérbios, que diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama, assim como um pai faz ao filho de quem Ele deseja o seu bem. Olha o que Deus fala para nós, irmãos. E olha o que nós estamos meditando neste momento. Esta disciplina, irmãos, Deus aplica em nossas vidas com o objetivo de não nos exortar, como eu disse, mas de nos preparar para chegarmos à sua glória. Porque Deus ama cada um de nós. Ele quer ver o nosso bem, Ele quer fazer o bem para nós. E é por isto que nós devemos, assim, ouvirmos estes ensinamentos, esta doutrina e esta disciplina desta igreja, mas ouvirmos e colocarmos em prática em nosso viver. É isso que vai fazer o grande diferencial em nossas vidas, é isto que vai nos definir. Nós somos um povo verdadeiramente de Deus, porque nós vivemos em santidade, porque nós vivemos em uma disciplina, não somente aqui neste ambiente desta igreja, mas todos aqueles que nos observam, aqueles que nos olham na sociedade na qual nós vivemos e convivemos, eles vão nos olhar e vai ver em nós este diferencial, e vão dizer: ali está um filho de Deus, ali está uma filha de Deus, com o seu bom comportamento, com as suas boas obras. Por isso Jesus, irmãos, ele foi muito claro quando Jesus ensinava na sua época, através de uma parábola registrada por Mateus, quando Jesus ele disse que, portanto, aqueles que ouvem as minhas palavras e colocam em práticas, é como um homem prudente, na qual ele está edificando, alicerçando a sua casa sobre uma rocha, aonde virá os ventos, irá chegar assim os rios transbordarem, mas esta casa vai permanecer ali, firmada naquele alicerce. Jesus, nesta parábola, ele segue ainda dizendo: mas aqueles que ouvem e não colocam em prática, é comparado por Jesus como um homem insensato, que está construindo a sua casa sobre areia, algo movediço, aonde da mesma forma chegará o momento, as chuvas torrenciais cairão, os rios irão transbordarem, os ventos irão soprarem, mas facilmente esta casa pode desabar. O que Jesus realmente quer dizer para nós com esta parábola, com estes ensinamentos? É bem verdade, sim, irmãos, não é porque nós somos apostólicos que não teremos lutas, que nós não teremos adversidades, obstáculos em nossa vida, mas quando nós estamos com a nossa casa, como disse Jesus, edificada sobre esta rocha, que é a doutrina, que é a disciplina, nos torna fácil para vencermos a cada dia em nosso viver. Por isto, prezados irmãos e irmãs, é preciso que cada um de nós possamos observarmos, como disse ontem aos irmãos, que nós olhemos para dentro de nós, como está o nosso espírito, como nós estamos nos consagrando, como nós estamos colocando em prática estes ensinamentos de doutrina e disciplina desta igreja.
Será que às vezes nós não estamos falhando em algum quesito de nossa vida? Se houver falhas, irmãos, Deus está nos convidando. Meu filho, eu estou te dando a oportunidade para você voltar à minha casa. Eu estou te dando a oportunidade a você, minha filha, para retornar à minha casa. Mas eu preciso que se arrependa, se houver a necessidade de se arrepender pelos seus atos, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Mas como nós ouvimos também no hino que nós aqui ouvimos, não podemos desperdiçar este tempo. Estamos vivendo dias difíceis nesta terra, em que o mundo, de forma tão cruel, sim, nos oferece oportunidades, e como propriamente fala nesta mensagem, são oportunidades que até mesmo parece ser algo muito bom para nós, mas é apenas por alguns momentos. São ciladas, armadilhas que o inimigo de nossas almas vem lançando com grande intensidade para nos desviar deste foco principal, que é chegarmos ao reino dos céus. Mas o que esta igreja, o que Deus, o que a Santa Avó Rosa, o que o Santo Irmão Aldo está nos oferecendo não é por alguns momentos, mas é eterno para nós. Felizes e bem-aventurados são aqueles que lutarem pela sua salvação do seu espírito, da sua alma, e um dia chegarem ao reino dos céus e tomar posse de um galardão porque mereceu, porque lutou, porque foi um filho obediente, porque foi uma filha obediente a Deus, às suas ordens. Por isto, prezados irmãos, vamos olhar para nós e, como disse, se precisarmos mudarmos em alguma coisa de nossa vida, vamos ter esta humildade de nos corrigirmos, de nos autoavaliarmos, de tudo quanto nós estamos fazendo. Será que está nos edificando na nossa consagração? E por falarmos em edificar, lembramos de palavras tão sábias do grande apóstolo São Paulo, que ele nos ensina também pelos seus ensinamentos, pela sua palavra. Quando São Paulo ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. São Paulo segue dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Por isso, irmãos, como São Paulo nos ensinou, e quando nós folhamos as Sagradas Escrituras, nós encontramos este ensinamento. São Paulo nos mostrou lá no passado, mas no tempo de hoje nós temos, por estes registros das Sagradas Escrituras, este ensinamento tão valioso para nós, que nós possamos refletirmos: tudo que nos é oferecido nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm para um filho de Deus. Todas as coisas que nos é oferecida é lícita, mas nem todas elas nos edificam em nossa alma. Por isto, prezados irmãos, é o momento de nós tomarmos esta decisão do que nós queremos como apostólicos nesta terra. Jesus restaurou esta igreja não apenas para ser mais uma igreja, mas sim para ser a igreja de Deus. E para isto depende da nossa obediência, da nossa consagração, para que sejamos para esta humanidade um exemplo de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Por isto, prezados irmãos e irmãs, que nós possamos refletirmos em nosso coração: é chegado a hora desta decisão, chegado a hora de tomarmos esta decisão em nossas vidas. Eu quero ser um apostólico fiel, eu quero ser um apostólico verdadeiro aqui nesta terra. Vamos buscar do Santo Irmão Aldo,
Se às vezes temos dificuldades de obedecermos em algum quesito, como eu disse, vamos pedir ao Santo Irmão amado, nos dê forças, nos dê entendimento, clareie a nossa visão, para que possamos enxergarmos os horizontes floridos, as belezas dos céus, mas para que nos abram os nossos olhos espirituais e que possamos despertarmos cada dia mais este desejo, e que assim seja a nossa meta. A partir de hoje, a cada dia que Deus nos der a permissão de vivermos nesta terra, vamos fazer o nosso melhor, para quando Deus precisar do Espírito que habita neste corpo humano de cada um de nós, possamos recebermos este galardão que nós conquistamos pelo nosso mérito de obediência e de consagração. Eu desejo, irmãos, que estas palavras fiquem em seus corações, que cada um do Senhor, da Senhora, de você jovem, que todos nós possamos refletirmos e assim seguirmos nesta caminhada, rumo certo para o reino dos céus, para a glória de Deus. Amém. Irmãos, eu agradeço imensamente pela presença de nossos irmãos nesta oportunidade. Agradeço pela sua reverência, pelo seu bom comportamento na casa de Deus. Agradeço pelo trabalho de nossos irmãos obreiros, diáconos, diaconisas, aos nossos companheiros de ministério, pastores, pela sua ilustre presença nesta oportunidade. Aos nossos irmãos coristas, músicos, também regentes, muito obrigado pelas vossas apresentações que mais uma vez abrilhantaram ao trabalho desta santa reunião. A todos, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço imensamente, e que estes santos de grande poder lhes abençoe grandemente em vossas vidas, que sejam felizes, bem-aventurados, vitoriosos nesta caminhada para o reino dos céus. Amém. Convido assim aos irmãos que puderem se colocar em pé, por gentileza. Nós iremos fazer a nossa oração de agradecimento a Deus por este momento, por esta oportunidade, mais uma vez pedindo também das bênçãos e da graça divina para cada um de nós. Oremos. Ó Santíssimo Deus, nosso glorioso e poderoso Pai Celestial, nós muito te agradecemos por esta gloriosa, maravilhosa oportunidade que o Senhor concedeu a nós, aonde o Senhor, neste templo sagrado desta igreja apostólica, o Senhor nos acolheu de braços abertos, ó querido Pai. O Senhor mais uma vez aconselhou a cada um de nós, mais uma vez o Senhor nos ensinou de como devemos vivermos neste caminho para os céus, para que nós consigamos alcançarmos a sua glória. Nós te agradecemos, ó Divino Mestre Jesus, nosso Salvador e Redentor desta humanidade, por todos os ensinamentos que o Senhor ministrou ao seu tempo, mas que até hoje ele surte efeito em nossos corações, em nossa santidade, em nossa consagração. Ó bendita Mãe Maria Santíssima, também nós te agradecemos imensamente, porque és a nossa Mãe e a nossa Rainha Celestial, juntamente com a Santa Vó Rosa, está lutando ao lado de Jesus para nos salvar, mas não somente a nós, mas sim um grande número de almas preciosas para o nosso Deus. Nós muito te agradecemos então, ó Santa Vó Rosa, por tudo quanto a Senhora já fez e ainda fará em prol desta igreja, em prol deste povo apostólico. Obrigado, Santo Irmão amado, por tantas e tantas bênçãos que o Senhor concedeu a nós. Ao seu tempo nesta terra, Santo Irmão amado, o Senhor sim foi um pai para esta família apostólica. Quantas vezes, Santo Irmão Aldo, que diante de lutas, de tantos obstáculos, nós falávamos com o
o Senhor reavivava a nossa fé. O Senhor nos encorajava para que pudéssemos seguir a nossa caminhada e assim como o Senhor nos incentivou para vencermos cada batalha. Nós cremos, Santo Irmão amado, hoje nós não temos a sua presença física entre nós, mas sabemos que o Senhor, em espírito, está ouvindo a cada um de nós. Quantas vezes que nós se deparamos com situações, com lutas, com tantos obstáculos em nossa caminhada, nós clamamos ao Senhor, Santo Irmão Aldo nos ajuda, o Senhor nos acolhe, nos abraça como um pai abraça um filho e nos ajuda a caminharmos neste santo caminho. E agora neste momento, quantos nomes que aqui está nesta caixa de oração, quantos pedidos de oração, quantas vidas, eu não sei, Santo Irmão amado, eu não sei, Santa Avó, o que eles precisam, mas os senhores sabem e conhecem então exatamente do que nós precisamos. Concede a eles, conforme o merecimento de cada um deles, dá a eles vida, paz, saúde e felicidade. Quantos que às vezes lutam contra enfermidades, que para os olhos da medicina estão desenganados, não tem mais cura, mas Santa Avó, Santo Irmão amado, eles estão em tuas mãos. Se for assim, da justiça de Deus, do merecimento deles, nós cremos e sabemos sim, que poder para restaurar, para realizar milagres, estes santos, eles têm e são poderosos. Por isto, realiza milagres na vida daqueles que precisam e que merecem, ampare e proteja cada um de nós. Queridos e amados irmãos e irmãs, todos nós, recebamos com alegria em nossos corações a bênção que vem de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, a preciosa bênção da Santa Avó Rosa como um consolador e a preciosa bênção do Santo Irmão Aldo e aquele abraço espiritual de um Pai, do nosso profeta de Deus. Esteja conosco, não só por este momento, mas sim para todos sempre. Amém. Paz do Senhor aos nossos irmãos e até uma próxima oportunidade.